Essa palavra evangelizar ficou muito desgastada ao longo do tempo, né? E no dia 17 de abril, próximo passado, a gente celebrou a Páscoa. Páscoa, de maneira resumida, é aquele episódio da morte e ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. E este episódio ele tem um momento importante porque constatou, se certificou de que Cristo reviveu. Ele passou pela morte ileso, ele venceu a morte. Cristo está vivo. E agora ele então aparece aos discípulos. E neste aparecimento de Cristo é importante destacar que Cristo teve um objetivo ao aparecer para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos dele, que era a representação da igreja no momento pós-ressurreição. E a paixão de Cristo, né, os evangelhos, na verdade, eles não terminam com a ressurreição de Cristo. Os evangelhos, eles dizem, né, terminam, na verdade, Jesus dizendo para a igreja o que a igreja deveria fazer. O pós-ressurreição de Cristo era, naquele encontro que ele tem com os discípulos, ele queria que os discípulos ficassem convictos, não apenas tivessem a convicção de que Cristo vive, de que ele tinha passado pela morte e agora estava vivo diante dele, era muito importante que eles soubessem disso, mas mais do que isso, era mais importante que eles, então, a partir desta convicção, pudessem seguir com a missão que Jesus, então, iria passar para eles. Né? Não basta saber que Jesus está vivo, é preciso seguir em frente. Os discípulos representavam a igreja, e Jesus tem esse encontro com os discípulos. Em Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 16, né? As crianças vão descer. Eu tenho que acostumar, viu? Cadê a Gemima? Tá lá. Já desceu. Mas acostumar a separar agora as crianças, né? Que vão para o culto infantil. Tá certo. A gente novamente tem aqui, vamos dizer assim, oramos com as crianças, mas desde já pedimos que Deus abençoe, né, que elas possam receber ali a palavra de Deus também na linguagem delas, né? Amém. Então, Marcos capítulo 16, os versículos 14 a 16, diz assim: Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, essas são as palavras de Jesus no pós-ressurreição. Quando ele aparece, alguns ficaram duvidosos, será que é mesmo? Mas eles tinham já a mensagem. Até outro dia eu falei sobre isso aqui, que Cristo já tinha dito para eles: olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Fiquem tranquilos. Eu vou passar por essa morte como um trator, eu vou vencer a morte. E é o que acontece. Mas só que alguns deles ficaram meio incrédulos, né? A dureza do coração. E esse é um grande problema que a gente tem, é endurecer o coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai continuar falando conosco. E quando a gente amolece o coração para receber a palavra, então ela vem
como um alento para mudar o aspecto e a caminhada e a nossa jornada e o jeito da gente viver, quando nós deixamos a palavra entrar no coração. Pregar o evangelho é algo fantástico, né? Ontem à noite nós tivemos uma experiência lá no nosso projeto Semente, da iniciativa de plantação de uma igreja lá no município de Palhoça. Tivemos o culto lá. E neste culto foi muito interessante, porque tivemos a movimentação do culto, o culto terminou, e tudo bem, aí nós estávamos saindo no hall do hotel, porque a gente funciona lá no Hotel Firenze, estávamos saindo no hall do hotel, e ali na recepção do hotel, eu já fiz amizade com o pessoal lá, e tinha uma moça lá, de repente ela falou, por favor, me chamou até a recepção, e tinham vários funcionários, e tinha uma senhora uniformizada, estava com o uniforme do hotel, não sei se ela era fazia parte da administração, mas aí essa moça me disse, olha, aquela senhora quer falar com você. Aí eu fui até o balcão ali da recepção, e ela bem baixinho mesmo, falou, por favor, se aproxime aqui um pouco. Eu me aproximei e ela então me disse, olha, era você que estava falando lá? Eu disse, sim. Ela disse, pois é, a palavra que você trouxe me impactou. E eu estou sensibilizada com o que eu ouvi, porque eu ouvi uma frase só, porque estava passando pela porta do lugar onde acontece a nossa reunião, na sala que acontece a nossa reunião, eu estava passando pela sala e ouvi uma frase. E essa frase me fez parar ali na porta, só que eu não entrei. Eu fiquei do lado de fora e falei, vou tirar esse tempo para eu ouvir essa mensagem. E a mensagem impactou o coração dela. E ela disse, olha, mudou tudo a minha vida hoje. A minha vida mudou hoje. Eu quero dizer para você que quando essa igreja nascer aqui em algum lugar, eu vou lá frequentar essa comunidade. Eu estou dizendo isso porque este é o poder do Evangelho. Quando a gente está em qualquer lugar que você se dispõe a anunciar a boa nova, e quando você fala de Evangelho, é preciso entender o que é. Se eu perguntasse aqui o que significa a palavra Evangelho, de bate-pronto vocês me diriam, boa nova, boa notícia. É isso, o Evangelho é isso. Mas no contexto de Jesus, nas guerras, ele tinha um significado profundo, porque o rei de uma determinada cidade, quando saía a guerrear, ele saía à frente com seus homens, os homens da cidade saíam para a batalha, e quando ele chegava no campo de batalha, ele se recolhia e ele dava as ordens para os exércitos, agora ataquem aqui, ataquem lá, e vão de frente. E ele ficava na retaguarda. E ele observava a guerra, ele observava a batalha, e ele era protegido atrás da batalha, porque ele era o grande comandante, o rei. E quando o rei percebia que ele estava ganhando a batalha, o que ele fazia? Ele chamava o mensageiro e dizia, pode ir, nós vamos vencer. E aquele mensageiro montava o seu cavalo e saía em direção à cidade, porque na cidade ficaram as mulheres, as crianças, os jovens, e eles aguardavam que a guerra acabasse para que eles pudessem, o quanto antes, ter os seus maridos de volta, porque eles eram o arrimo de família. E quando, então, aquele mensageiro entrava cavalgando por dentro da cidade, ele cavalgava a galope bem rápido e ele saía gritando, Evangelho, Evangelho, Evangelho. E o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo, o rei venceu, boa notícia, o rei venceu, o rei venceu.
a recíproca é a mesma, porque nós somos os mensageiros e nós saímos gritando pelos lugares: Evangelho, Evangelho, a boa notícia, o Rei venceu, Jesus passou pela morte, Jesus venceu, o Rei venceu, Ele proporcionou a vida, Ele abriu os portais, Ele deu a opção, Ele deu a diretriz, Ele está mostrando o caminho, aceitem, aceitem. Isso é fantástico, porque isso é Evangelho. Quando nós temos essa compreensão, nós olhamos para esse texto e nós vemos Jesus ali falando com os discípulos, que é a representação da igreja, e Jesus dá duas orientações para eles. E nessas duas orientações que Jesus entrega para os discípulos, o desejo, né, de evangelizar com convicção, né, de trazer um pouco de esperança para as pessoas, é você falar neste mundo da verdadeira mensagem, que pode transformar vidas. E nessas duas orientações que Jesus dá para os discípulos, ele quer despertar nesses discípulos a vontade urgente no coração deles de saírem como mensageiros e anunciar o Evangelho, de falar de que as pessoas podem ser transformadas nas suas vidas através do poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelizar é preciso. O mundo está precisando de evangelização. E essa primeira orientação é esta. Vão. Aí ele fala, vão por todo o mundo. Quando ele diz isso, ele está dando uma orientação para sair, para falar. Um movimento. Esta palavra exige movimento. Movimento para sair da zona de conforto. Movimento para sair da sua zona de ação. Movimento para sair da sua incredulidade. Sair daquela zona do medo e entrar no campo missionário, de falar do Evangelho. Mas é preciso observar o seguinte, para que isso aconteça, é preciso ouvir a voz de Jesus dizer, vão. Mas quando você ouve esta voz, não basta você ouvir. Outro dia estávamos falando sobre isso. Que tem gente que é craque em Bíblia, sabe tudo, não é? Mas não consegue mudar o comportamento de si mesmo. Nem na sua casa e nem no convívio com as pessoas. Mas sabe tudo de Bíblia. A mesma coisa, eu posso ouvir a mensagem de Jesus, vão. Mas se eu não obedecer, se eu não observar, se eu não guardar, se eu não praticar, isso não tem valor algum. Vai morrer na casca. Se eu não sair efetivamente para evangelizar e falar disso que pode mudar o contexto de uma sociedade toda, que é um coração mudado, pela presença e ação de Cristo no coração, nada vai mudar. Então, essa segunda observação, que é o obedecer, quando Jesus diz, vão, ele está dizendo, não basta vocês ouvirem, obedeçam. Tem um livro intitulado Evangelismo, que conta que neste livro aí, uma pesquisa que aponta que no decorrer dos anos, um cristão que depois de ter se convertido, em média, ele tem contatos intencionais com pessoas, com mais ou menos 20 pessoas. Mas aí, ao longo de 10 anos, depois de 10 anos de conversão,
essa pesquisa mostrou que a probabilidade de nós estabelecermos um contato intencional, evangelístico com alguém é 0. Isso acontece com a minha vida. Isso acontece com a vida de todos os convertidos nos tempos de hoje. É 0. Então, eu penso que é uma tendência, né, minha, uma tendência nossa, de que isso realmente acontece. Né? E o que eu penso é que, na verdade, não existe um método, não existe uma regra, não existe um livro, não existe passos que você possa dar para que a gente se torne uma igreja missionária, ou a palavra que tem sido usada muito nesses últimos tempos, missional, né? Não existe. Existe um ponto de partida, que é no momento que você tem aquela convicção de quem habita seu coração, de que você foi impactado pela presença de Cristo e que este Cristo se movimenta na sua vida todos os dias. E que esse Cristo, você anda com ele todos os dias. E que você percebe a ação dele e a orientação dele na sua vida todos os dias. Quando isso acontece, esse é o ponto de partida para que você possa evangelizar. Quando você é impactado pelo Evangelho de Cristo. Ou seja, para que eu esteja engajado neste movimento de evangelização, missionário ou missional, eu preciso passar, muitas vezes, por um processo de reavivamento espiritual da minha vida. Senão eu fico andando no seco. Eu já não percebo mais, eu já não tenho mais emoções, eu já não tenho mais sentimentos, eu só ando pelo que eu vejo. E muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, né? Existe um livro que se chama Paixão pelas Almas, Oswald Smith, e ele faz uma citação, ele diz assim, se você não sente o peso da responsabilidade pelas almas, você precisa de um reavivamento pessoal, um despertar pessoal. Ou seja, talvez a gente precise de novo ser reimpactado por essa mensagem. Talvez nós precisemos ser reencantados por essa mensagem de Jesus novamente. Né? Porque se eu reconheço que o Evangelho conta a verdadeira história do mundo, eu não posso ficar sem comunicá-lo. Eu tenho que fazer, porque esta é a minha missão. Se tem alguma coisa que eu posso ser cancelado nessa vida, é por amar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu posso ser cancelado. Bem-aventurados são aqueles que, por causa do meu nome, estão sendo perseguidos. E quando a gente entende isto, eu gostaria de citar um pregador batista chamado Charles Haddon Spurgeon. E ele disse certa vez, né, que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Não basta saber que Cristo vive. Isso deve nos colocar em movimento na direção da missão. De levar o quê? O Evangelho de Cristo. Pois se algo que pode transformar a nossa sociedade é a presença de Cristo no coração das pessoas. Tem aquelas pessoas que dizem, olha, eu antes era assim, mas agora eu sou assim. Porque Cristo me impactou. Cristo transformou a minha vida. Segunda orientação e última é esta. Entender que há um anúncio, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Então, segunda orientação, pregar.
é o verbo que está aqui no imperativo. Não é um dom. Não depende de facilidade. A prerrogativa de pregar não é do pastor, muito menos do presbítero, nem dos líderes da igreja. A prerrogativa de pregar é de todos nós. Aqueles que foram impactados pelo evangelho de sair e de anunciar Jesus. Não é pregarmos pelo medo, né, de desobedecermos a ordem que Cristo deixou, mas por causa do prazer de falar do amor de Jesus que mudou radicalmente a minha vida. Quando eu então entendo esta mensagem, tudo muda. É falar falar dessa mensagem para emergir no coração das pessoas a possibilidade da esperança e da vida. O reencontro com aquele que pode todas as coisas. Encontrar alguém que se importa. As pessoas hoje estão procurando gente que se importa, que para ouvir. Hoje, infelizmente, as pessoas às vezes estão até sendo desrespeitosas com as outras, porque nós precisamos demais desse bendito celular. Mas quando você está conversando com alguém, esse celular bloqueia o teu olhar do olho no olho. E às vezes a pessoa está tão envolvida com o celular que a outra está falando, ela não sabe nem em que lugar. O que você falou mesmo? Não é? Às vezes a gente precisa cuidar com isso. Quando alguém começar a conversar com você, olho no olho, esconda o seu celular. Por 1 minuto, aquela pessoa está precisando da sua atenção. Isso vai auxiliá-lo a abrir os portais para que aquela pessoa se simpatize com você e ela vai dizer: essa pessoa está me escutando, ela está me ouvindo. Então, alguém se importa. E quem assim entende e assim crê, se torna igreja. E a igreja que foi configurada lá depois do pós-ressurreição, quando Jesus está com os discípulos, ele dá essas orientações: vão e agora preguem. O mundo está precisando olhar para a igreja e ver uma nova humanidade. Uma humanidade restaurada. Uma humanidade que interfere positivamente na vida das pessoas através da ação do Espírito Santo de Deus. E empoderada pelo poder do Espírito. Poder viver os valores do reino. E anunciar que Jesus Cristo vive. Que Jesus Cristo ele passou pela morte, que ele é Rei dos Reis, mas que só entrarão aqueles que nesse reino, aqueles que foram lavados, tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Você já passou por isso? Não são os melhores deste mundo, não. Né? Não são os mais inteligentes, os mais talentosos, mas aqueles que se encontraram com a graça admirável de Jesus, o nosso Senhor. Por isso, receba isso no seu coração nesta noite, porque quando a gente aceita e decide aceitar esta verdade, tudo muda. A presença de Cristo se faz. E essa é a mensagem que Ele quer que nós falemos, continuemos a falar no mundo que estamos vivendo. Eu penso, então, meus irmãos e amigos, nessa noite aqui, que o destino do mundo está nas mãos da igreja. A igreja é a esperança do mundo. Sabe por quê? Porque foi dado à igreja o privilégio e a responsabilidade de anunciar a vida em Jesus. O Evangelho é a esperança do mundo.
E a igreja, ela tem essa responsabilidade de anunciar isso. Esta é a boa notícia. A igreja é o plano A de Deus. Esta é a boa notícia. O plano A de Deus que deixa a igreja para falar do seu amor. E a má notícia é que Deus não tem um plano B. A mensagem do Evangelho é urgente. Evangelizar é preciso. Preguem, anunciem, falem. E o que Jesus diz? Eu estarei com vocês. Por isso eu quero deixar aqui um encorajamento, que está lá no versículo 20. Não traçamos, se for possível projetar. No versículo 20 do mesmo capítulo. Né, diz assim, então diz assim: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O verbo aqui cooperar, no original grego, é sinergel, que significa, que tem o seu correlato no português, que é sinergia. Os discípulos, eles vão, mas eles não estão sozinhos. Eles estão fazendo missão agora, mas Jesus está dizendo, eu vou fazer uma sinergia, eu vou estar junto com vocês, eu vou estar cooperando com vocês, eu vou estar caminhando com vocês, vocês não estarão falando sozinhos, eu estarei perto de vocês. Porque o poder, a força e o sucesso da missão, na verdade, ela não vem da igreja, ela vem totalmente de Deus. A igreja é um instrumento dele. Né? Então, como eu sei que a missão é de Deus e não minha, mas que ele usa a igreja dele para isso, então eu posso ir lá no município de Palhoça e semear o evangelho naquele lugar. Sabendo que, na verdade, não depende das minhas habilidades, dos meus talentos, dos meus contatos com pessoas, das pessoas que estão indo lá. O avanço da missão, ela é sempre feita pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Porque, se não fosse assim, eu mesmo não seria um plantador de igreja, não aceitaria ser coordenador de plantar igrejas. Porque eu tenho que acreditar que a missão não é minha. Mesmo porque a igreja também não é minha. A igreja é de Deus. É Ele que quer que o evangelho se propague. É Ele que chama a nossa vida para fazer o que Ele quer. Por isso, eu quero deixar essa mensagem para você nesta noite. O inferno, embora queira obstacular o avanço da igreja, nunca ele vai conseguir. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós fazemos o ordinário, mas Deus faz o extraordinário. E aí, então, eu quero dizer para você, abra a tua boca. Compartilhe o amor de Jesus com outras pessoas. Porque na medida que você abre a tua boca, Deus abre corações. E a vida pode ser processada. Ele tem a chave certa para cada coração, mas ele usa a tua vida para isso. A questão é, eu acredito nisso? Os discípulos até desacreditaram um pouco que Cristo tinha ressuscitado. Depois eles recalibraram e, não, é Ele mesmo. E você nesta noite? Nós plantamos a semente, mas é Deus que faz crescer. Jesus Cristo vive e a nossa missão é torná-lo conhecido e amado por todos.
por onde a gente passar, quer seja aqui em Florianópolis, em Palhoça ou em qualquer outro lugar, que você possa olhar para o lado e dizer: será que essa pessoa encontrou a Cristo? Porque a mensagem mais poderosa que existe hoje, acima de ideologias e de política, está Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele reina nos céus e na terra. Seja o governo de Mussolini, seja o governo de Hitler, seja o governo de quem for. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E assim vai ser, quer eu queira ou não, porque assim a Bíblia o diz. Evangelizar é preciso. Nessa mensagem é que eu acredito e continuarei fazendo a obra que Ele tem ordenado. E eu desafio você a seguir este caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. Continue firme. Por quê? Evangelizar é preciso. Amém.